Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de equações parametrizadas. Essa questão caiu no vestibular do Instituto de Tecnologia Aeronáutica. Vamos lá? Determine todos os valores reais de A para os quais a equação x menos 1 ao quadrado é igual ao módulo de x menos A admita exatamente três soluções distintas. Tá? Bem, olhando o gráfico dessas duas funções aqui, x menos 1 ao quadrado e módulo de x menos a, eu tenho aqui o gráfico de x menos 1 ao quadrado, que é essa parábola aqui, tá? E essa função, esse gráfico aqui em verde, é da função modular, módulo de x menos a, tá? Observe que ela tem essa aparência aqui de um v, né? Porque ela vem, enquanto o valor da função x menos a é positivo, né? Que o valor de x é maior do que o de a, ela não precisa trocar o sinal, né? Quando chega aqui, que o x se torna menor do que o a, ela se torna negativa, né? Então, tem uma inversão de sinal aqui da função, para que ela se torne positiva, e ela fica espelhada em função em relação ao eixo x, tá? Por isso que dá esse aspecto aqui em V. Bom, observe que nessa posição que a gente está vendo aqui, esse ponto, esse vértice aqui, né, da função modular, que ela toca o eixo x, é exatamente o ponto em que o ponto x é igual a a, né? X igual a aqui, a função modular dá zero, né? Então esse ponto aqui em que a função cruza o eixo x é o ponto em que x é igual a a. Observe que nessa posição aqui de a, para esse valor de a aqui, essa função modular aqui, esse ramo aqui, cruza a parábola em dois pontos distintos. Ou seja, nós temos duas soluções para essa equação aqui, né? É esse ponto aqui e esse ponto aqui. Observe que isso não satisfaz o requisito do problema, né? Que ele quer três soluções distintas, tá? Então, esse valor de a não satisfaz a solução do problema. Mas se a gente vem caminhando para cá para a direita, né? Se o a vai aumentando, né? Ele evidentemente vem caminhando para a direita, chega uma hora que esse ramo aqui da parábola, da função modular, né? Esse ramo aqui da função modular, ele encosta, ele tangencia a parábola, né? Quando ele tangencia a parábola, nós temos três pontos distintos de solução da equação. Um ponto que está aqui, um ponto que está aqui embaixo e outro ponto que está aqui. Tá? Então, nós temos três pontos distintos. Então, esse aqui, para esse valor de A aqui, nós temos uma solução do problema. Tá? Porque nessa posição aqui, nós temos três soluções distintas. Tá? Prosseguindo à direita, aumentando o valor de A, nós chegamos ao ponto em que o A vale exatamente em cima do vértice aqui da parábola, né? Ou seja, o valor do A é igual ao x do vértice da parábola. Nesse ponto aqui, nós também temos três soluções distintas, uma aqui e uma aqui. Tá? Prosseguindo com o valor de A, aumentando o valor de A, nós chegamos a um ponto em que esse lado esquerdo aqui, esse ramo esquerdo da função modular, cruza a parábola em dois pontos, tá vendo? E esse aqui é tangente à parábola, né? E tem mais um ponto aqui de solução do problema. Então, nessa situação, nós também temos três soluções distintas, uma aqui, uma aqui e uma aqui, tá? Quando nós formos calcular esse ponto aqui tangente, nós vamos igualar, né, esse ramo aqui da função modular com a parábola, né? Para forçar que haja uma solução única e, portanto, seja um ponto tangente, nós vamos fazer com que a equação de segundo grau resultante da igualdade dessa equação aqui da função modular com a parábola, nós vamos usar Bhaskara e vamos forçar que delta seja igual a zero, tá? Com o delta da equação de Bhaskara sendo igual a zero, nós temos uma solução única, tá? Isso nós vamos fazer lá na frente. Prosseguindo, né, aumentando o valor de A ainda, nós temos que nessa posição aqui, esse ramo aqui da função modular cruza a parábola em dois pontos, né? Mas esse aqui já não cruza mais. Então, a partir desse ponto aqui, nós só temos duas soluções distintas, também que não atendem a solução do problema. Tá? Bem, vamos dar uma olhada no gráfico dinâmico para a gente poder entender melhor o que está acontecendo, tá? Bom, pessoal, esse aqui é o gráfico da função, tá? Aqui em azul nós temos a parábola, né, que é x menos 1 ao quadrado. Aqui nós temos a função modular módulo de x menos a, tá? E aqui eu tenho um cursor que eu posso variar a posição, o valor de a, tá? Observe que nessa posição aqui, esse ramo da função modular aqui, ele não cruza a parábola,
Tá? E esse ramo aqui da função modular cruza em dois pontos. Então, para A igual a 0,5, nós só temos duas soluções distintas, o que quer dizer que não é solução para o problema, já que ele quer três soluções distintas. Tá? Mas à medida que a gente vai vindo aqui com A, chega um ponto em que esse ramo aqui da função modular, ele tangencia a parábola. Tá vendo? Nesse ponto aqui, nós temos uma solução aqui, uma solução aqui e uma solução aqui. Tá? De tal forma, nós temos três soluções distintas. Então, nós temos que encontrar esse ponto de tangência aqui. Tá? O A, que é justamente no ponto de tangência aqui entre esse que faz, né, esse ponto, esse ramo aqui da função modular, tangenciar a parábola. Tá? Para calcular isso, nós vamos igualar esse ramo aqui da função modular com a parábola, o que vai dar uma equação de segundo grau. Tá? Essa equação de segundo grau, para ter uma solução única, que é o ponto de tangência, nós vamos igualar o delta da fórmula do Bhaskara a zero. Tá? Então aí nós vamos encontrar esse ponto aqui de tangência. Nós poderíamos usar a derivada, tá? Para poder calcular esse ponto, igualar o coeficiente angular aqui com a menos 1, né? Porque aqui é 45 graus, poderia igualar isso aqui a menos 1, mas eu vou por um outro caminho, tá? Que não preciso usar a derivada. Tá? Prosseguindo aqui com o A, a gente vê que a gente chega num ponto aqui em que nós temos quatro soluções, tá vendo? Uma solução aqui, outra aqui e outra aqui. Esse ponto também não resolve o problema, porque são quatro soluções distintas e não três, como ele pede no problema. Tá? Seguindo em frente aqui, nós temos a hora que o A vale 1. Tá? Nesse ponto em que o A vale 1, ele coincide com o x do vértice da parábola. Tá vendo? Então, aqui nós temos uma solução distinta, a segunda está aqui e a terceira está aqui. Então, esse ponto para A igual a 1 satisfaz também a solução do problema. Tá? Seguindo em frente aqui com o A, nós temos que chegar uma hora aqui novamente, né? Nós temos quatro soluções, tá vendo? Uma solução aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, que também não satisfazem as condições do problema, tá? E depois a gente vem seguindo em frente aqui, a gente chega num ponto em que esse ramo aqui da função modular, ele tangencia novamente a parábola, tá? Nesse ponto aqui em que esse ramo da função modular tangencia a parábola, vai acontecer a mesma coisa, né? Nós vamos igualar esse ramo aqui da função modular com a parábola, né? Vamos encontrar uma equação de segundo grau, vamos impor que delta seja igual a zero para que haja uma solução única. E vamos encontrar o A, que é onde acontece, né, essa tangência aqui entre a parábola e esse ramo aqui da função modular. Tá ok? Aqui também, né, novamente, cabe observar o que eu fiz do lado de lá. A gente poderia usar a derivada, né? Derivar a parábola aqui e igualar fazer a derivada da parábola, valer o coeficiente angular dessa reta aqui, que é 1, tá? Mas eu vou reafirmando, né, que eu vou usar uma outra solução para esse problema, tá bom? Bem, de forma analítica aqui, então nós temos que para x maior que a, x menos 1 ao quadrado é igual a x menos a. A gente não precisa aqui trocar o sinal, já que dado que x é maior que igual a, né? A gente precisa trocar o sinal dessa função aqui. Então, x ao quadrado menos 2x mais 1 menos x mais a é igual a zero, né? Passando o x para cá e o menos a para cá, né? O que implica que x ao quadrado menos 3x mais 1 mais a é igual a zero, tá? Aplicando a fórmula de Bhaskara agora, nós temos que x é igual a 3 mais ou menos a raiz de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 1 mais a, que é c, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1, tá? O delta dessa equação aqui é menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1 mais a, que é o c, né? Desenvolvendo isso aqui, menos 3 ao quadrado é 9, vezes 4 vezes 1 vezes 1 é 4, e menos 4 vezes menos mais a dá menos 4a, né? Quer dizer, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes mais a dá menos 4a, tá? Fazendo essa conta aqui, 9 menos 4 dá 5, menos 4a, o que implica aqui
Esse aqui é o valor do delta, né? Então, implica que x é igual a 3 mais ou menos a raiz de 5 menos 4a sobre 2. Tá? Bem, como eu falei anteriormente, para a gente encontrar o ponto em que esse ramo aqui, que é o ramo direito, né, da equação modular, tangencia a parábola, a gente tem que igualar esse delta aqui igual a zero. Né? 5 menos 4a tem que ser igual a zero. Então, nós vamos igualar delta igual a zero, 5 menos 4a igual a zero, que implica que a igual a 5 quartos. Então, essa aqui é a posição em que o ramo direito da equação modular tangencia a parábola. Em que essa é a solução aqui, tá? Então, a igual a 5 quartos, dá um 20, dá 25. A gente estimou mais ou menos um 26 aqui, porque a gente fez no gráfico, né, manualmente. Então, é esse ponto aqui em que esse ramo aqui da função modular tangencia a parábola, tá? Essa aqui é a primeira solução. A segunda solução, nós temos que x é menor ou igual a, né? Então, x menos 1 ao quadrado é igual a x menos a. Agora tem que inverter o sinal. Porque se x é menor que a, essa função aqui tem que inverter o sinal para ficar positiva. Então, fica menos x mais a, o que implica que x ao quadrado menos 2x mais 1 mais x menos a, né? Passando tudo para aqui para a esquerda e desenvolvendo esse produto notável, é igual a zero. O que implica que x ao quadrado menos x mais 1 menos a é igual a zero, né? Aplicando Bhaskara, nós temos que x é igual a 1 mais ou menos a raiz de menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que é 1 menos 4a, 1 menos a, né? 4 vezes 1 menos a, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Tá? Calculando o delta aqui, nós temos que delta é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 menos a, que é igual a 1 menos 4 mais 4a, que é igual a 4a menos 3. O que implica que x é igual a 1 mais ou menos a raiz de 4a menos 3 dividido por 2, tá? Aqui, novamente, para encontrar o valor da tangente, nós vamos igualar o delta zero para garantir que a equação, né, do ramo esquerdo da equação modular, né, seja tangente à parábola. Então, nós vamos forçar que delta é igual a zero, tá? Isso quer dizer que 4a menos 3 tem que ser igual a zero, implica que a é igual a 3 quartos. Então, esse ponto aqui é o ponto em que A é igual a 3 quartos. Aqui no gráfico nós estimamos mais ou menos 0,76, né, manualmente. Mas algébrica nós encontramos um valor bem coerente, né, que é 0,75. Tá? Então essa aqui é a segunda solução. Falta agora a terceira solução, né, que é essa solução aqui, em que o A é igual ao x do vértice da parábola. Tá? Observe que esse ponto aqui, existem duas soluções para o ramo esquerdo da parábola, da equação modular, e duas soluções para o ramo direito da equação modular. Né? Então, se nós pegarmos esse ponto aqui, para efeito, considerando o lado esquerdo da equação modular, esse aqui é o maior x que satisfaz que é a solução para esse ramo aqui, né? Para a intersecção desse ramo aqui com a parábola, né? Ou seja, o maior x, né, que é a solução do problema para esse ramo aqui, tá? E ele também é o menor, ele coincide, né, com o menor x, que é a solução desse problema aqui, que é a solução para esse ramo aqui da equação modular, né? É, é, repetindo, né? Esse ponto aqui é o maior x, que é a solução do problema para esse ramo aqui da equação modular. E, ao mesmo tempo, ele é o menor x, que é a solução para esse ramo aqui da equação modular. Né? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos igualar o maior x, que é a solução para esse ramo aqui da equação modular, com o menor x, que é a solução para esse ramo aqui da equação modular. Tá? Bem, nós já tínhamos calculado anteriormente que o ramo direito da equação modular, as raízes que satisfazem, que solucionam o problema, é 3 mais ou menos a raiz de 5 menos 4a sobre 2, né? E o x, que é solução para a equação do lado esquerdo, né, do ramo esquerdo da equação modular, é 1 mais ou menos a raiz de 4a menos 3 dividido por 2. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar
o maior desse, né, que é o ramo esquerdo, e vamos igualar o menor desse, que é a solução do ramo direito. Tá? Então, nós vamos pegar 1 mais raiz de 4a menos 3 dividido por 2 igualar a 3 menos a raiz de 5 menos 4a sobre 2, ou seja, o menor desse com o maior desse. Tá? Então, fazendo isso, nós temos que o 2 aqui vai cancelar, né? Então fica 1 mais a raiz de 4a menos 3 é igual a 3 menos a raiz de 5 menos 4a. Né? O que implica que, passando esse 5 menos 4a, raiz de 5 menos 4a para cá, e passando esse 1 para cá, eu tenho que raiz de 4a menos 3 mais a raiz de 5 menos 4a igual a 2. Tá? Elevando os dois lados ao quadrado, eu tenho que a raiz de 4a menos 3 mais a raiz de 5 menos 4a ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Né? Isso aqui fica 4a menos 3, desenvolvendo esse produto notável aqui, né? Fica 4a menos 3, mais 2 vezes a raiz de 4a menos 3 vezes a raiz de 5 menos 4a, mais 5 menos 4a, que é igual a 4. Né? Aqui, 4 menos 4a cancela com 4a, né? 5 menos 3 dá 2, então passa para cá, 4 fica 4 menos 2, né? Que fica 2. E você vai dividir aqui por 2 e aqui fica 1. Né? De tal forma que nós vamos ficar com raiz de 4a menos 3, que multiplica a raiz de 5 menos 4a igual a 1. Elevando os dois lados ao quadrado, eu tenho 4a menos 3 vezes 5 menos 4a igual a 1, o que implica que 20a menos 16a ao quadrado menos 15 mais 12a é igual a 1. Que implica que 16a ao quadrado menos 32a mais 16 é igual a 0. Né? Dividindo aqui os dois lados por 16, tem que a ao quadrado menos 2a mais 1 é igual a 0, que implica que a menos 1 ao quadrado é igual a 0, o que implica que a é igual a 1, que é coerente com aquilo que nós tínhamos encontrado no nosso gráfico lá. Tá? Então são três valores de a que nos garantem três soluções distintas. Tá? O primeiro a igual a 1, o segundo a igual a 3 quartos e o terceiro a igual a 5 quartos. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!